Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Abílio aqui. E agora a gente vai começar, né, continuar as nossas aulas por aqui, né? Estou aqui na minha casa, fazendo um maravilhoso home office, né? Para gravar os vídeos para vocês. Vocês já provavelmente tiveram alguns contatos aí com outros vídeos de outros professores e por enquanto, né, pela nossa atual situação, teremos que trabalhar assim. Mas, de qualquer forma, o importante é vocês não pararem, vocês não perderem o ritmo e é para isso que nós estamos aqui, beleza? Então, vamos começar. Só lembrando, então, né, na nossa última aula, o que a gente estava vendo, né? Nós estávamos vendo o humanismo, só que eu não tinha terminado o humanismo, ficou faltando a figura central ali, basicamente, que é o Gil Vicente. Então nós vimos todas as características, vimos o contexto histórico, vimos o tipo de poesia, vou refrescar a memória de vocês, né? Vamos lembrar. Então o humanismo é um movimento de transição que basicamente propõe a ideia da transição da Idade Média, né, do mundo medieval, para o mundo moderno. Então vamos pensar trovadorismo, ele propõe a transição do trovadorismo para o classicismo. Tranquilo? Até aí? Tudo certo? Beleza. E aí a gente viu também, né, a prosa historiográfica, principalmente pela parte do Fernão Lopes, estão lembrados? Né? Então, Fernão Lopes, sendo nomeado guarda-mor da Torre do Tombo, representa o início do humanismo em Portugal. Isso é um fato muito importante que a gente tem que lembrar. Ele estava presente na prosa, né, e ele compunha um tipo de narrativa que era a prosa historiográfica, beleza? Tranquilo, né? Depois a gente viu também a poesia, né? Que era a parte de poemas que estava relacionado, então, à poesia palaciana. Era uma forma de continuação ainda do estilo do trovadorismo, né? Com algumas diferenças, a gente até falou bastante sobre isso, só que ainda mantinha certas características do trovadorismo, isso é uma questão importante. Que, obviamente, né, poesia palaciana está relacionada à vida no palácio. Beleza? Tranquilo? A gente tem que lembrar, nesse caso, do Garcia de Rezende, que foi quem organizou o Cancioneiro Geral, beleza? Que tem organizado todas essas cantigas palacianas aí. Tranquilo? Beleza? Deu para refrescar a memória? Então, vamos entrar na nossa aula de hoje. Agora, então, nós pensamos, né? Nós já vimos o épico, né? Que é a narrativa, a prosa. Nós já vimos o lírico, que é a poesia. Falta-nos, então, o dramático, beleza? Que é o drama, o teatro, beleza? E não existe drama português se não falarmos desse cara, do Gil Vicente, tá? Vamos lá, então, porque eu reservei, né, alguns pontos para a gente conversar. Não é tanta coisa assim, vocês vão ver, pensando em vestibular, o Gil Vicente, ele cai... São sempre questões bem específicas, mas sempre voltadas para o mesmo lado normalmente, tá? E aí a gente vai ver algumas questões e, no final, resolver alguns exercícios por aqui mesmo, tá? Vou comentar alguns exercícios com vocês porque, querendo ou não, o humanismo, ele gosta de cair em alguns vestibulares. Isso é uma questão importante, tá? Vamos lá, então. Primeiro de tudo, lembrando daquele contexto que a gente já conversou na última aula, tá? A gente tem, então, antes de pensar em Gil Vicente, a gente tem que pensar que já existia ali na Europa, né, um teatro medieval. Tá? Isso é muito importante. Então, antes do Gil Vicente já existia teatro. Não foi o Gil Vicente, obviamente, que inventou o teatro. Ele foi, de certa forma, quem consolidou o teatro português. Tá? Isso vocês têm que lembrar. Então, ele consolidou, ele deu o nome, de certa forma, para o teatro português com os seus textos. Simples assim, tá? Então, ele consolidou o teatro como um gênero literário em Portugal. Simples assim, tá? Se a gente for lembrar, o teatro ele está desde a tragédia grega, né? Então é muito tempo, há um distanciamento temporal muito grande, aí a gente não pode confundir esses dois eventos, tá? Isso é muito importante. Então, considerando esse teatro medieval, o que a gente tem, né? Eles eram divididos em mistérios, milagres e moralidades, e eram sempre apresentados nas igrejas, tá? Então, obviamente, na Idade Média, a igreja tinha o poder sobre tudo, aí a gente lembra, né? Então, pensar, mistérios está relacionado a passagens bíblicas, beleza? Então a gente normalmente associa, né? Eram representações de passagens bíblicas. Os milagres, mesma coisa, né? Se a gente for pensar os mistérios, tem os mistérios da Bíblia, lá, os mistérios de Jesus Cristo. Então é basicamente essa ideia. Eles representavam esses mistérios, né, voltados à vida de Jesus Cristo.
Depois, os milagres, né? Alguns milagres que eram descritos na Bíblia, que eram descritos pela Igreja Católica, eram também representados como uma forma de divulgação, beleza? Isso é muito importante, tem que pensar que na época não existia esse pensamento de divulgação. A divulgação era apenas oral. Então, que forma melhor do que reunir a cidadezinha inteira ali, o feudo inteiro ali para ver uma peça de teatro, beleza? Tem que pensar nisso. Depois, as moralidades, né, que eram peças teatrais também dentro da igreja que tinham o único objetivo de levar uma reflexão moral. Reflexão talvez seja uma palavra muito forte, né? Levar um ensinamento moral para os cidadãos daquela época, tá bom? Então a gente tinha que pensar, o único objetivo da igreja era divulgação e, de certa forma, apresentar preceitos morais, tá? Tranquilo? Isso teatro medieval. Aí a gente entra no que seria o teatro moderno, tá? Moderno, entre aspas, ainda porque o teatro moderno, que a gente, do jeito que a gente concebe hoje, ele vai vir só ali mais para frente, um pouco depois do classicismo, ali mais ou menos com o classicismo no Renascimento, tá? Mas isso é assunto para outra aula, a gente tem que pensar, tá? O status, vamos pensar, desse teatro, ele mudou. E o Gil Vicente ajudou a fazer isso, ajudou a mudar, tá? Então, primeiro, teatro moderno. Então, enquanto o teatro medieval trabalhava com mistérios, milagres e moralidades, o teatro moderno ele trabalha com autos e farsas, tá? Isso é importante da gente lembrar. Então, e além disso, né, ao invés de ser encenado nas igrejas, ele era encenado nas ruas, o que já o torna, então, um teatro mais popular, tá? Então, enquanto o teatro, de certa forma, era monopolizado, medieval era monopolizado pela igreja, o teatro popular, ele era voltado para as ruas. Simples assim, beleza? Vamos lá. Gil Vicente, então, aí entramos, né, no Gil Vicente, ele marca, de certa forma, então, como eu falei, o início do teatro português, beleza? Isso é muito importante. Ele marca ele é um marco mesmo, tanto para o humanismo quanto para o teatro português de uma forma geral, tá? Depois, quais são as características, então, do Gil Vicente, tá? Ele apresenta personagens que representam vícios e virtudes, né? Normalmente, então, trazendo alegorias aí, tá? São textos muito alegóricos, isso é muito importante. Então, uma coisa que quer dizer outra, uma coisa que significa outra, tá? Isso é muito importante para a gente entender e para a gente considerar o objetivo, o intuito dos textos teatrais dele. Depois, a gente pensa, então, também, por conta dessa alegoria, há um caráter moralizante, tá? Então, a gente pensa, moralizante, mas como? Qual que era o objetivo dele? Ele, de certa forma, a gente já vai falar sobre isso no próximo, inclusive, ele queria criticar a sociedade, né? Vamos passar para o próximo para a gente entender melhor o porquê desse moralizante, tá? Então, ó, ele critica membros da igreja, tá? Não a instituição religiosa de uma forma geral, tá? Bem como diferentes camadas da sociedade sem distinção. Então, vamos pensar, o Gil Vicente ele não tinha medo, tá? Vamos colocar nessas palavras, ele não tinha medo de criticar camadas acima da dele ou camadas elevadas da sociedade, né? Se a gente for pensar, o contexto histórico do humanismo, de certa forma, começou a ter uma abertura para que isso fosse possível. E aí a gente considera, então, ele criticava certas pessoas que eram acima dele nessa pirâmide social e ainda assim o texto dele era visto como um texto muito bom, era muito apreciado. Obviamente era também odiado, né? A gente tem também, né, essa questão, ele critica membros da igreja, isso é importante, tá? Ele não criticava a religião em si, tá? Isso cai muito em vestibular, a gente tem que considerar sempre isso. O Gil Vicente ele não criticava a religião, ele criticava a forma como determinados membros da igreja, ou às vezes até uma parte ali da igreja, levava aqueles ensinamentos, ou vivia, ou era normalmente, né, hipócrita com relação aos ensinamentos da religião, tá? Isso é muito importante para a gente diferenciar. Depois, seguindo em frente, a obra do Gil Vicente ela é caracterizada em três partes gerais, assim, tá? A gente tem os autos pastoris, basicamente, tá? Então, isso é bom para vocês lembrarem, façam uma flechinha aí, né? Puxem aí Gil Vicente, façam 3 flechinhas e marquem, tá? As características principais. Então, nos autos pastoris, né? Vamos pensar pastor, a gente já pensa em Deus, a gente vai ver isso, essa figura, né, do pastor, tanto no arcadismo quanto também lá no barroco. E aí a gente tem, né, o caráter religioso e profano, tá? Isso é importante porque há uma certa dicotomia aqui, há um certo embate já de certa forma
encaminhando ali para o que vai acontecer no classicismo. Então, ó, existem, nesse caso, diálogos de pastores, né? E aí a gente pensa, Alto Pastoril Português, é uma obra dele, famosa, e Alto Pastoril da Serra da Estrela. São duas. Os altos pastoris dele não são tão famosos, né? É muito difícil a gente ver. Nas provas também não caem muito, mas é importante da gente lembrar, da gente saber que existe, tá? Depois, os autos da moralidade. Esses todo mundo conhece, esses são extremamente famosos, caem tudo que é vestibular, Enem da vida aí, beleza? Então a gente tem que, esse aqui a gente não pode esquecer de jeito nenhum. Ensinamentos morais e religiosos, obviamente, né? E aí tem a obra principal que é a Trilogia das Barcas, tá? São 3, então, tá? Todo mundo conhece o Alto da Barca do Inferno, mas são 3, beleza? A gente tem o Alto da Barca do Inferno, o Alto da Barca do Purgatório e o Alto da Barca da Glória, beleza? Então, ó, Inferno, Purgatório, Glória, beleza? É uma camada aí, são três peças que indicam essa ascensão de certa forma, beleza? Obviamente é uma ascensão com muitas e muitas e muitas críticas sociais e muito mais ainda caráter moralizante, tá? Depois a gente tem as farsas, tá? É aqui que a crítica social, né? Se perguntar, né, qual é a obra com maior crítica social, qual é o tipo de obra com maior crítica social, com certeza vão ser as farsas, tá? Por quê? Porque aqui na farsa ele podia usar o riso, beleza? O riso é uma questão muito importante. Porque as farsas, elas eram muito próximas da comédia, tá? Pensando na comédia grega. Então, se a gente fosse pensar nas farsas, a gente normalmente associa com a ideia de riso, tá? Então, eram situações grotescas, situações absurdas, que normalmente exageravam algo para que a pessoa que estivesse assistindo aquilo pudesse entender, por exemplo, a crítica que era ali veiculada, tá? Já vou falar de um exemplo que vai ficar um pouco mais claro. Então, nas farsas, a gente tem então forte caráter crítico e fazem uso de humor para mostrar problemas da sociedade. E aí o próprio Gil Vicente ele tem uma frase muito interessante, né? Que é basicamente, é uma frase em latim, mas é basicamente que o riso, de certa forma, ele faz a pessoa mudar, né? Ele gera uma certa mudança na pessoa. Então, isso é muito importante porque ele via esse riso, mesmo sendo uma crítica social, mas ele via o riso como uma capacidade transformadora, tá? Então, isso é legal porque a gente tem que considerar. O riso não era um riso de escárnio, né? Vamos pensar. Era um riso que gerava uma certa capacidade, né, de transformar a vida, transformar a sociedade ali, tá? Isso é bastante importante também. E aí temos duas farsas principais dele, que são Farsa de Inês Pereira, é a mais famosa, obviamente, e O Velho da Horta, tá? Eu trouxe aqui um exemplo bem interessante para vocês entenderem principalmente o que é a farsa, então, né? Não sei se vocês conhecem, mas é bem legal a gente conhecer, a gente saber sobre a história, né, da farsa de Inês Pereira. Na época, o Gil Vicente estava sendo muito criticado, ele tinha vários amigos ali na corte e tudo mais, mas ele estava sendo muito criticado por ele estar, né, as pessoas falavam que ele estava copiando farsas de um espanhol, de um autor espanhol da época. E aí o Gil Vicente ele ficou bravo, obviamente, né? Ele falou, claro que não sei o que, eu escrevo meus próprios textos, etc e tal. E aí ele lançou um desafio. Ele falou então para as pessoas, né, que estavam criticando ele que era para elas darem um mote para ele, né? Um mote é uma frase, tema, assim, né, de certa forma, e a partir dessa frase ele escreveria uma farsa. Essa é uma história, obviamente, não se tem certeza dos fatos, mas é o que se conta, né? Para enfeitar um pouquinho. E aí deram então esse mote para ele. Mais vale um asno que me leve que um cavalo que me derrube. E é maravilhoso porque quando a gente lê a farsa de Inês Pereira, a gente percebe exatamente isso. A gente tem uma mulher ali que tem um homem querendo casar com ela, que gosta muito dela, mas ela fala, não quero você não, eu quero o cara lá mais bonitão, mais rico, mais dinheiro e tal. Aí ela vai, né? Então seria o asno e o cavalo, tá? Vamos fazer essa associação aqui. E aí, o que acontece? A Inês Pereira, ela casa com o outro lá, né? Vamos falar rapidinho aqui. E o que acontece? Ela cai do cavalo praticamente, literalmente, né? O cara se torna um babaca, ele quer controlar ela a todo momento, e ela não é uma mulher para ser controlada. Então, há certas nuances ali que vão acabando com o casamento dela logo no início. E aí, obviamente, né, acontecem várias coisas ali no meio de tudo, mas ela acaba então saindo desse casamento e indo se casar com o primeiro, que era o nosso asno lá, tá? E aí ela casa-se com o asno e, obviamente, continua não, né? Mas
trai ele repetidas vezes. Então, né, pensem aí no mote, né? Mais vale um asno que me carregue, que me deixe solta para eu fazer tudo que eu quero, do que um cavalo que me derrube, né? Um cavalo que não me deixe fazer nada, que me proíba de fazer as coisas. Então, percebam que legal, que interessante que é essa construção, tá bom? Vamos lá. Eu trouxe aqui rapidinho, então, para a gente dar uma olhada, algumas questões, tá? Essa é da Unesp de 2017, tá? Então, a gente sabe que o humanismo sempre cai nesses vestibulares mais gerais, principalmente em São Paulo, cai bastante, mas aqui na UEL, na apostila de vocês, inclusive, vocês vão ver umas 3 ou 4 questões da UEL sobre, se eu não me engano, o Alto da Barca do Inferno. Então, é importante a gente considerar, tá? Não podemos deixar de lado o humanismo por achar que ele não cai em vestibular. Vamos lá. Assinale a alternativa cuja máxima está em conformidade com o excerto e com a proposta de teatro de Gil Vicente, tá? Então aí a gente tem a alternativa A, né? O que está sendo solicitado, né? A máxima está em conformidade com o excerto e com a proposta. Aqui tinha um excerto, mas eu nem coloquei porque ele não faz sentido de uma forma geral para a gente pensar aqui, tá? Só com saber sobre a poesia, a literatura de Gil Vicente, a gente já consegue responder essa questão. Então vamos lá. A. O riso é abundante na boca dos tolos. Será que ele associa os tolos e o riso? B. A religião é o ópio do povo. Será que ele fazia esse tipo de crítica, né, à religião de forma geral? C. Pelo riso, corrigem-se os costumes. Aqui já dá para pensar um pouco melhor, né? D. De boas intenções, o inferno está cheio. Aqui a gente até poderia pensar, né? Porque ele fala no Alto da Barca do Inferno, mas será que ele está falando de boas intenções? Né? Porque, na verdade, o que ele critica é que as pessoas que vão para o inferno, elas não tinham boas intenções at all, né? Elas não queriam. Então, não dá pra gente considerar ela também. E aí, o homem é o único animal que ri dos outros. Então, aqui ele tá vendo o riso como uma característica negativa. Não faz sentido também, né? Sobra-nos aquela frase em latim que eu falei pra vocês, né? Pelo riso, corrigem-se os costumes, beleza? Então, o riso é transformador. Isso é muito legal. Depois, a gente tem essa questão um pouco mais longa, qualquer coisa, pausa o vídeo aí, caso vocês queiram, tá? Então, só deixando claro, a resposta da 1 é a C, beleza? Vamos lá, na 2. Gil Vicente foi um dos maiores representantes do humanismo português, além de ser considerado o primeiro dramaturgo de Portugal. As suas obras possuem características humanistas porque... E aí eu preciso entender. Por que então que as obras do Gil Vicente possuem características humanistas? Quais características são essas? Tá? Eu preciso encontrar a alternativa então que marca isso. Vamos lá. Então, por quê? Tem caráter religioso e procuram enfatizar os valores da igreja, evidenciando que o ser humano deve temer a Deus e respeitar os dogmas, fazendo aquilo que os representantes eclesiásticos mandam, independente de ser algo bom ou ruim. Nada a ver, né? Então, se a gente for pensar aqui, ele não critica a religião, mas ele critica os membros, né, do clero, ele critica os membros dessa religião. Então, não faz sentido a gente pensar, né, independente de ser algo bom ou ruim. Isso mata a alternativa. B. Tratam sobre a relação entre o ser humano e o seu lugar no mundo, demonstrando seu caráter realizador e afastando sua conduta do moralismo cristão, pois ele é o grande responsável pelas transformações do mundo e de sua vida. Então, vamos pensar. Tratam sobre a relação entre o ser humano e o seu lugar no mundo, demonstrando o seu caráter realizador e afastando sua conduta do moralismo cristão. Será que ele queria afastar a conduta das pessoas do moralismo cristão? Acho que não, né? Na verdade, a obra dele, as obras deles, né, os autos, inclusive, que a gente estava conversando, são moralizantes. É o oposto disso, certo? Então, a B a gente já tira do baile também. C. Revelam em seus textos a negação de todos os dogmas da igreja. Opa, vamos tomar cuidado com questões totalizantes, né? Questões que já colocam todos, nada, tudo, beleza? Normalmente, quando a gente tem alternativa desse jeito, é muito difícil essa alternativa ser a correta, beleza? Essa daqui a gente já esquece porque negação de todos os dogmas da igreja, nada a ver, né? Ele ainda seguia vários preceitos, então a gente não pode considerar isso. E depois a D, né? Relacionam a transição da Idade Média para a moderna com a ida das almas ao inferno. Já tá meio esquisito aí, mas vamos continuar lendo.
declarando que essa mudança ocasionará a perdição de todos os seres humanos. Ou todos aí de novo, ou o termo totalizador, totalizante. Não faz sentido nenhum, né? Ele está falando que todo mundo vai estar perdido por causa da passagem da Idade Média para a Idade Moderna. Ele nem tinha consciência disso, de certa forma, na época, tá? Então, obviamente, essa não é a alternativa que a gente quer. Por fim, sobra-nos apenas a E, beleza? A gente tem, então, a alternativa E, abordam uma temática religiosa, mas a associam com o comportamento social, fazendo duras críticas à hipocrisia do homem e ao clero, pois ambos são corrompidos pelo poder e não são honestos com a filosofia que pregam ou seguem. Perfeito, beleza? Então a gente tem aqui uma crítica a todos os membros da sociedade, seja clero, seja o cidadão, né, comum ali. E, obviamente, por que essa crítica? Porque eles não seguem os valores que eles pregam, simples assim, beleza? Então, olha o caráter moralizante aí. É a moral que está em jogo aqui, tá? Isso é muito importante. A alternativa correta, então, a E, beleza? Por fim, um último exercício da PUC São Paulo de 2012, né? Mais um sobre Gil Vicente. Vamos lá. Gil Vicente, criador do teatro português, realizou uma obra eminentemente popular. Seu Alto da Barca do Inferno, encenado em 1517, apresenta, entre outras características, a de pertencer ao teatro religioso alegórico. Tal classificação justifica-se por, tá? Então, ó, aqui ele está dando uma classificação, né, que o Alto da Barca do Inferno pertence ao teatro religioso alegórico, tá? Vamos lembrar de algumas coisas que a gente falou, não necessariamente com esses nomes, mas nós falamos, tá? E aí a gente vai ver se consegue chegar à resposta. Alternativa A. Então, justifica-se, né, essa afirmação por ser um teatro de louvor e litúrgico em que o sagrado é plenamente respeitado? Opa! Será? Ó, de novo, né? Ó o termo totalizante aí, plenamente respeitado. Será que não tem nenhuma crítica ali, de certa forma? Apesar do sagrado ser a instituição de uma forma geral, quem faz parte também está sendo criticado, né? Mas a gente pensa, se aquela pessoa, aquele padre, aquele bispo, aquele cardeal está sendo criticado, a gente tem uma crítica também, mesmo que indireta, à igreja, tá? Isso deve ser levado em conta nessa questão aqui. Mas lembre-se do termo totalizante, que ele é um fator facinho para eliminar questões desse tipo. Depois, a gente tem a alternativa B. Então, justifica-se por não se identificar com a postura anticlerical, já que considera a igreja uma instituição modelar e virtuosa. Essa daqui, pelo amor de Deus, né? Então, é totalmente o oposto do Gil Vicente, porque ele não considera, né, a igreja uma instituição virtuosa, né? Por mais que, lembrem-se, religião, igreja, diferenças, tá? A gente está falando aqui da igreja, do homem, tá? Seguindo esses dogmas de uma forma errada. Então, é o oposto essa daqui, né? Não é nem a B, nem a A, nem a B. C. Apresentar estrutura baseada no maniqueísmo cristão que divide o mundo entre o bem e o mal e na correlação entre a recompensa e o castigo. Essa daqui talvez dê pra gente pensar, né? Então vamos pensar. Obviamente ele coloca ali ele coloca esse maniqueísmo em jogo, né? Ele fala, ó, o que é certo, o que é errado. Você não pode seguir outros dogmas, você não pode pregar uma coisa e ir para outra, ou qualquer coisa do tipo. Isso é maniqueísmo, isso vamos pensar o preto no branco, beleza? Essa é a ideia. Então, vamos considerar essa daí. Vamos lá. D. Apresentar temas profanos e sagrados e revelar-se radicalmente contra o catolicismo e a instituição religiosa. Ele se revelava radicalmente contra o catolicismo e a instituição religiosa? A instituição religiosa até talvez, mas nem sei se radicalmente, né? Mas o catolicismo de uma forma geral não, tá? Então ele pregava isso com objetivo moralizante, ele não queria acabar com a igreja. Isso é muito importante, beleza? Então a D a gente esquece também. E a E, aceitar a hipocrisia do clero e criticamente justificá-la em nome da fé cristã. Oi? Então, ele aceita a hipocrisia do clero? Nada a ver. O que ele mais faz na vida dele é criticar essa hipocrisia, beleza? A única questão, então, possível da gente responder, a única alternativa, né, possível da gente responder é a alternativa C, beleza? Tranquilo? Deu para pegar aqui?
Gente, temos mais exercícios, tá? Como eu falei, na apostila de vocês tem alguns exercícios da UEL, inclusive, é algo bem legal, né? Porque é uma apostila de fora, mas tem exercícios da UEL, tá? Então, vou deixar esses exercícios para vocês, vou colocar mais uma lista de exercícios também lá na plataforma. Eu não sei o que aconteceu com a plataforma, ela não tá dando certo comigo, mas tudo bem, eu espero que dessa vez dê certo para colocar a lista de exercícios, já coloco das aulas anteriores também. E por enquanto é isso, gente. A gente vai conversando, a gente vai trocando ideias aqui. Lá na plataforma vocês podem fazer comentários, se eu não me engano, então fiquem à vontade para se tiverem dúvidas ou qualquer outra questão, mandem lá, tá? Eu vou estar tentando entrar sempre, para a gente conversar, para vocês não ficarem com dúvida nenhuma, beleza? Semana que vem a gente começa já o classicismo, sem perder nada do que a gente estava vendo, tranquilo? Bom, fiquem em casa, se cuidem, descansem, mas não descansem tanto, não percam a rotina de vocês, tá? É muito importante que vocês mantenham essa rotina e, no mais, aproveitem o que dá para aproveitar, né? E vamos esperar que toda essa situação passe logo, beleza? Gente, é isso, muito obrigado e tchau!